Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com a América pré-colombiana, ou seja, a América antes da chegada dos europeus. E é claro, na aula de hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos como a diversidade das Américas, nós vamos trabalhar aí a respeito da divisão dos povos e também, claro, falar sobre as grandes civilizações. Vamos à aula? O primeiro ponto é a gente pensar aí a respeito da diversidade dos povos que habitavam aqui a América. Há um senso comum de chamar esses povos de índios. Porém, a gente sabe que há uma diversidade muito grande nessas duas imagens que eu apresento para vocês. Um é o índio do Amazonas e o outro um ator que representa aí, nesse caso, um índio da América Central. Também a gente pode atribuir a ideia de índio para pessoas como uma outra forma é a gente observar também os índios da América do Norte, tá? E do lado dele o índio da América Andina. A gente deve perceber que esses quatro modelos apresentados aí de índios têm características muito diferentes, adornos muito diferentes, formas de se vestir muito diferentes. Ou seja, há uma diversidade absurdamente grande dentro da população nativa da América. E por que a gente acaba chamando todos esses povos tão diferentes, com organização social tão diferente, de índios? Basicamente, quando os europeus chegaram aqui, principalmente através da viagem do Cristóvão Colombo, ele vai achar que, a priori, ele tinha chegado às Índias. Daí, ele vai nomear a população que aqui habitava de índios. E, é claro, depois isso pegou e, genericamente, os europeus vão chamar a população nativa da América de índios. Esses mesmos europeus, a gente deve observar que eles vão promover uma ação muito intensa de colonização que gera a destruição. A população ela é dizimada, seja por espanhóis, seja por portugueses, mas também foi feito em larga escala por ingleses e por aí vai. Os europeus que chegavam aqui à América, ou eles destruíram a população através de atos violentos, ou, por outro lado, trouxeram várias doenças das quais os índios aqui não tinham anticorpos e, por conta dessas doenças, eles acabaram morrendo, certo? Então, a população sendo destruída, ela tem muito a ver com a ação dos europeus aqui. Ação direta ou indireta. Direta através da guerra, indireta através das doenças que eles trouxeram. Para a nossa aula, a gente vai trabalhar aí com três divisões desses povos que habitavam aqui a América. Na primeira concepção, a gente vai trabalhar com a ideia dos povos sedentários. Nesse sentido, são povos que vão criar grandes civilizações, como os astecas, os maias e os incas. Vamos falar a respeito de cada uma dessas civilizações. Mas o que eu costumo destacar é que o povo sedentário é aquele povo que se fixa dentro de um território. Esse povo, ao se fixar dentro do território, há um crescimento populacional muito grande, formação de cidades e construção de uma sociedade hierarquizada. Esses povos sedentários vão habitar principalmente o sul da América do Norte, um pedaço da América Central, e aqui na América do Sul, a região da Cordilheira dos Andes. Outra divisão desses povos, a gente pode trabalhar com povos semissedentários, ou seja, aqueles povos que vão sazonalmente se deslocar de um local para o outro. É um povo que vai parar num determinado território, vai desenvolver a agricultura, vai se solidificar ali, porém, eventualmente por guerras, eventualmente por uma seca ou por algum qualquer outro fator externo, esse povo vai acabar se movimentando para outra região. Eles não vão ser totalmente sedentários, nesse sentido eles não vão criar grandes civilizações, mas eles também não vão ser não sedentários. Então, nesse sentido, eles não vão se movimentar tanto quanto os últimos povos que a gente vai trabalhar aqui, que são os povos não sedentários. E quem basicamente são esses povos não sedentários? É a grande parte da população indígena que nós temos aqui no Brasil também. Então,
Aqui no território do Brasil, a gente vai ter alguns povos semi-sedentários, tais quais os tupis, os caraíbas e vários outros povos não sedentários. E aí a gente vai ter uma diversidade muito intensa. O povo não sedentário é aquele que vai se movimentar dentro da mesma região geográfica, mas ele vai se movimentar com frequência. É diferente da gente pensar um povo nômade. Professor, o que seria a diferença entre um povo não sedentário e um povo nômade? O povo nômade é aquele que faz movimentações que não se aplica apenas a um determinado espaço geográfico. Ele vai se movimentando para um espaço muito amplo, alguns deles mundo afora, como o caso dos ciganos. No caso aqui que a gente deve observar dos povos nativos da América não sedentários, eles vão se movimentar dentro da mesma região geográfica. O que caracteriza esses povos? Eles não vão desenvolver uma agricultura. Basicamente, eles vão viver da coleta. O que é isso, professor? Da caça e da pesca. Exemplo colocado aí, olha, pela imagem do índio pescando. Falando agora das principais civilizações, a primeira grande civilização e talvez a civilização mais enigmática de todas seja a civilização maia. Ela vai se formar ali na região da península do Yucatán, sul do México, e uma parte, obviamente, que vai se estender ali à América Central. Era por toda essa região que o território maia se estendia. Eles vão dominar várias cidades, vai ser um povo com uma estrutura hierárquica muito bem definida. E ali, olha, um mapa, uma proximidade maior no mapa para a gente observar o povo maia. Característica deles, como vários outros, quase todas as civilizações, as grandes civilizações aqui da América, eles vão ter uma teocracia. A ideia de teocracia é aquela ideia que o líder religioso também vai ser o líder administrativo, todos os poderes vão centralizar na mão do líder religioso. Vai ser exercido pelo Alak Unik, de caráter hereditário, ou seja, essa terminologia Alak Unik, ele vai ter a ideia de caráter hereditário. Quando um morre, logo o filho, necessariamente mais velho, vai assumir o poder. Há registros aí muito bem definidos. O calendário maia, sem dúvida nenhuma, é aquilo que mais tem sido visto pela mídia. Quando se fala em sociedade que habitava aqui a América, a sociedade maia é uma das mais famosas e ela é famosa por conta do seu calendário. Eles vão observar 3 ciclos com números diferentes de dias e múltiplas combinações. Eles também vão ter uma astronomia muito desenvolvida, vão prever eclipses solares, movimentos dos planetas. Então, essa parte aí vai ser muito bem desenvolvida pelos maias. Eles vão ser caracterizados aí pelo cultivo coletivo, assim como o pagamento de impostos. Era uma sociedade tributária. A sociedade também era dividida em classes. Você tem uma elite dominante de caráter hereditário e camponeses de regime de servidão coletiva e, claro, os prisioneiros de guerra. Na maioria das vezes, esses prisioneiros de guerra eram utilizados para rituais de sacrifício, rituais aí religiosos que envolviam sacrifícios humanos desses escravos que acabavam sendo presos. A grande parte desses sacrifícios humanos ocorria aí na pirâmide de Kukulkan. Eles vão cultuar os deuses e, em homenagem a esses deuses, eles vão fazer os sacrifícios humanos. Vale destacar que é o calendário maia que prega aquela ideia de ciclo, que a cada determinado período esse ciclo deve ser renovado e cabe aos deuses renovar esse ciclo. Necessariamente, no momento em que se pensa a renovação dos ciclos, cabe aos homens, cabe aos maias, promover meios de glorificar esses deuses através, por exemplo, de sacrifícios humanos. Um filme aí que vai ficar muito caracterizado com os sacrifícios humanos, e eu indico, é o filme Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson. Mas uma imagem aí, olha, é interessante a gente pensar que essa pirâmide de Kukulkan, ela vai ter 365 degraus, um para cada dia do ano. Esse degrau aí ele vai ser muito estreito e muito alto, o que faz com que você, como é ali um templo, um local sagrado dos deuses, para você subir nessa pirâmide você teria que estar de cabeça baixa ou então de joelhos. Por quê? Como o degrau é muito
curto e muito alto. Se você sobe de cabeça levantada, é muito íngreme, você pode correr o risco de cair e, obviamente, se machucar, quem sabe até morrer. Uma outra grande civilização que a gente vai trabalhar é a civilização asteca. Vale só ressaltar um pequeno parênteses aí a respeito dos maias. Misteriosamente, os maias eles vão abandonar as suas cidades, a população abandona o seu território e a gente não sabe basicamente o que aconteceu. Vale também destacar que a escrita maia não foi decifrada, a gente não conhece quase nada sobre a cultura maia, porque grande parte dessa cultura foi destruída pelos europeus, destruída pelos espanhóis, que conquistaram o território asteca e, consequentemente, os maias. Falar dos astecas é falar de um povo, de uma civilização que vai ter, sim, uma influência dos maias. Eles são relativamente próximos. Algumas das cidades dominadas pelos astecas eram próximas ou, inclusive, cidades que foram pertencentes ao Império Maia. A gente está ali pensando a ideia do Império Azteca na região central do país, hoje México, e claro, a cidade do México ela foi edificada em cima da principal sede do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan. No século XIV, os astecas formaram um grande império com sua capital em Tenochtitlan. Era uma cidade de intenso comércio, era uma cidade onde você vai ter aquedutos por vários locais, é uma cidade que se solidifica através de uma ideia de ilha, você tinha um lago que circulava a cidade, algo espetacular, maravilhoso, mas que infelizmente também foi totalmente destruída pelos espanhóis. A cidade vai ter uma importância econômica muito grande, com a produção de excedentes. Obviamente, eles vão dominar a agricultura, uma agricultura intensiva, a troca de mercadorias, o comércio muito intenso. Eles vão desenvolver complexos sistemas de irrigação, como eu já disse, conhecidos como chinampas. Também outra característica dele, as comunidades de aldeia eram obrigadas ao pagamento de renda da terra e podiam ser recrutadas para o trabalho coletivo gratuito. Nesse sentido, eles também vão ter um sistema de tributação muito intenso, muito rígido, que vai abarcar todas as cidades de domínio do Império Azteca. Inclusive, nos astecas também haviam rituais aí, de sacrifício humano em homenagem aos deuses, visto que os astecas vão ser influenciados muito pela cultura dos maias. Falamos agora de uma civilização que vai se desenvolver aqui bem perto da gente, da Cordilheira dos Andes, que são os Incas. A gente aproxima ali o mapa e verifica a principal cidade do Império Inca, que é a cidade de Cusco, beleza? Era a capital do Império Inca. Então, os Incas vão ter um sistema de governo com uma teocracia também, muito característico aí das populações que habitavam aqui a América, das grandes civilizações. Única civilização americana a domesticar animais, eles vão conseguir fazer a domesticação do llama, olha só, ele pode ser utilizado como transporte de pessoas, mas basicamente de transporte de carga. Eles vão desenvolver um sistema de escrita e contagem tridimensional muito bacana, chamados quipus. É como se fosse os quipus aí, como se fosse uma ideia de uma rabiola de pipa. Você tem uma corda amarrada e nessa corda várias outras cordas amarradas nela. Então, cada cordinha dessa caída, elas vão ter vários nós. Para cada nó representa um elemento, ou um elemento matemático, numérico, ou propriamente um elemento da escrita. Então, você vai ter uma ideia de escrita tridimensional. Toda tributação feita no Império Inca vai ser formalizada com os quipus. Vocês imaginam a complexidade para fazer a leitura desses quipus. E uma característica aí para a gente caminhar para o final da nossa aula é falar sobre a cidade sagrada de Machu Picchu. Vale a gente destacar que os incas, ao perceberem a chegada extremamente violenta dos espanhóis, eles vão destruir o acesso de Cusco até a Machu Picchu, de modo que os espanhóis não vão ter acesso a essa cidade sagrada e não vão destruí-la. Ela, em tese, vai ficar preservada e ela só vai ser descoberta no século XIX. Agora acabou, obrigado por assistirem minha aula e
Até semana que vem. Valeu!